Eu acho que é a cultura da sociedade machista e patriarcal até que a gente vive, né? Então eu acho que, assim, se a gente for pensar em prevenção de câncer de próstata, que envolve exame de toque retal, ainda existe um preconceito absurdo em relação a isso. Acredito que esteja diminuindo, mas ainda é muito, eu acho que é algo que é muito forte ainda. Aqui no Brasil, o rastreio é recomendado. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que se faça o rastreio nos homens com toque retal e PSA a partir dos 50 anos, e para homens de alto risco, que são aqueles que têm um parente de primeiro grau, que e aí a gente entende primeiro grau, pais e irmãos, tá? Para pacientes então, que têm um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ovário, mama ou pâncreas, tá? Que é meio que uma síndrome, ou para indivíduos negros. Eu acho que a gente pode falar que o câncer de próstata, ele costumeiramente ele é uma doença indolente, o que não quer dizer que ela não é grave, né? Então, todo câncer é uma doença com o potencial de levar o paciente a óbito num curto, médio ou longo prazo, a depender de cada doença. Então, o câncer de próstata ele não é diferente disso. Porém, a maioria dos casos, felizmente, são doenças mais indolentes, tá? É muito associado à idade. Então, é uma doença que acomete mais o homem idoso, especialmente, assim, se a gente for ver, são raríssimos os casos abaixo de 50 anos. Eu posso dizer que mais de 95% dos casos, os pacientes têm mais de 50 anos e a média de idade gira em torno dos 70 a 75 anos. Ele é um tumor que está, então, além de estar associado a questão etária, tem uma questão genética hereditária. Então, como eu disse, os pacientes que têm parentes de primeiro grau, eles têm um risco individual mais alto. Existe uma síndrome hereditária, na verdade, existem algumas mutações genéticas que podem ser hereditárias e transmitidas de pai para filho, e aí elas geralmente aumentam riscos de tumores, como próstata, mama, ovário, pâncreas, tá? Mas isso não é a maioria dos pacientes, tá? Essas síndromes, assim, a gente pode dizer que mais ou menos 10 a 15% dos pacientes estão relacionados a uma síndrome hereditária. O restante são casos que a gente chama de esporádicos. Fatores ambientais, a cada dia se relaciona mais hábitos alimentares com câncer, e o câncer de próstata não é diferente, há alimentares e tabagismo, então existe uma certa relação que ainda é um pouco controversa. Esse tipo de relação, efeito e causa em câncer, não só em câncer, mas em várias doenças, nem sempre é tão fácil você pegar e provar, porque você precisa de estudos muito grandes e muito bem feitos, você não consegue fazer estudos prospectivos populacionais, né? É muito difícil, mas se relaciona, assim, o hábito de fumar, então o tabagismo, algumas questões de dieta, como o consumo de carne vermelha, obesidade, tudo isso parece que tem algum efeito em relação ao risco de câncer de próstata.